Olá, boa tarde, alunos da 83. Nessa aula de hoje, vou fazer uma revisão geral do terceiro bimestre, tá? Primeiro eu vou apresentar alguns slides para vocês e depois eu vou abrir para vocês realizarem as suas perguntas para relacionar as suas dúvidas, tá bom? Então, primeiro eu vou explicar, depois eu vou abrir uma tela para dúvidas, tudo bem? Vamos então fazer uma oração e começar a aula. Todo mundo ouvindo aí? Tá ouvindo, Gabriel Campos? Ok, certo. Então vamos orar para começar a aula. Muito obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente nessa aula, para que nós possamos ter uma boa aula e possamos entender o que vai ser dito nessa tarde. Fica com cada aluno da 83, abençoando, protegendo e guiando, e nos conceda uma boa tarde ao seu lado. Obrigado em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, como eu falei para vocês da 83, primeiramente eu vou falar um monte de coisas e aí depois que eu vou abrir para vocês quando tiver um slide sobre dúvidas. 83, eu combinei com cada aluno da 83 que no primeiro bimestre você iria tirar nota 10. Lembram? No segundo bimestre ia tirar nota 10. E no terceiro bimestre você ia tirar nota 10. Se você entregasse todas as atividades que foram pedidas, você teria o quê? 30 pontos até o prezado momento. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão geral, um apanhado geral das atividades que vocês já fizeram, tá? E aí, depois eu vou colocar para vocês as perguntas que vocês deverão responder se tiver dúvidas, tá? Então, eu vou agora colocar a tela com vocês para a gente trabalhar, tá bom? Quem tiver o livro de geografia, por favor, abra lá na página que nós vamos comentar com você agora. Pegue o seu livro de geografia, eu já peguei o meu livro de geografia, já está em mãos para a gente trabalhar. Também ouvi o Gabriel com o seu livro também. Então, vamos lá. Revisão e superação de recuperação do terceiro bimestre do ano 2020, da turma 81, 82 e 83. Bom, como falei para vocês, vocês agora irão pegar o seu livro, né? E lá na página 120, que eu irei fazer uma revisão geral de tudo que ocorreu no terceiro bimestre, porque depois nós iremos, na próxima aula, já adentrar na matéria do quarto bimestre. Então, essa aula de hoje é uma revisão geral do que foi estudado no terceiro bimestre. Lá na página do seu livro, eu estou com o livro em mãos, lá no capítulo número 7, página número 120. E ali nós falamos nessa página que a América, o continente americano, ele é dividido em 3 grandes porções. O que está pintado em amarelo, nós falamos que é a América do Norte. O que está pintado em laranja, nós falamos que é América Central, e verde, América do Sul.
E ela está localizada aonde? Ao norte da América, nós temos o Oceano Glacial Ártico. Na parte leste, nós temos o Oceano Atlântico. Na parte oeste, o Oceano Pacífico. E na parte sul, nós temos a junção do Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. E vimos os países do continente americano. Tem países que é considerado rico, tem países que é considerado pobre e tem países que é considerado emergentes. Na página 121, nós vimos com vocês, por exemplo, sobre a América do Norte, focalizando as características do relevo e exemplificando. Então, na página 121 e 122 e 123, nós citamos as principais características de cada uma delas, do relevo da América do Norte, e foi colocado para vocês colocarem 5 exemplos. Lembrando que esse conteúdo foi grifado, lido nas aulas de geografia, tanto no YouTube como no eClass, né? Tudo foi explicado para vocês na plataforma também. Na página 123 e 124, nós trabalhamos com vocês sobre hidrografia. Citamos as principais características do continente da América do Norte sobre hidrografia e também citamos os principais rios que pertencem ao Canadá, que pertencem aos Estados Unidos e que pertencem ao México. Na página 124, 125, 126, 127 e 128, nós falamos com vocês sobre o quê? Falamos as características do clima, também falamos sobre as características da vegetação e fizemos uma associação entre clima e a vegetação. Quando você falou zona glacial ártica e tundra, nós colocamos o clima polar e a vegetação tundra. Quando nós falamos clima frio, nós colocamos florestas boreais. Lá na página 126, nós colocamos clima frio de montanha e colocamos que é vegetação de altitude. Quando nós colocamos clima temperado, nós falamos que temos a vegetação chamada caducifólia. Na página 127, nós falamos que o clima temperado, nós temos a formação das pradarias. Na página 127, nós falamos que clima semiárido e desértico, nós temos a vegetação chamada xerófila. Na página 128, nós falamos que o clima subtropical tem a formação vegetal chamada floresta subtropical. E, com isso, nós citamos, então, os principais climas do continente América do Norte, juntamente com as suas respectivas formações vegetais. Na página 129 e página 130, 131 e 132, você deveria colocar o quê? Quais são os principais grupos humanos que foram para a América do Norte? Aí que está um erro. Tem muita gente que colocou números, não sei de onde tirou números, porque esses números não era para tirar de outro lugar, e sim era para tirar do seu livro, que nós grifamos, que nós marcamos. Então você tinha que colocar astecas, incas, maias, os africanos. Isso era representativo relacionado à página 132. E assim nós terminamos a tabela da América do Norte. Agora, América Central. América Central, na página 132, nós colocamos os países com as suas respectivas capitais, falamos sobre a formação do relevo e caracterizamos e exemplificamos, que está na página 132 e 133.
Na página 133 e página 134, nós falamos sobre hidrografia. Você pegou, você marcou, você grifou e colocou na tabela que foi feita sobre a América Central Física. Aí nós colocamos quais são as características dos principais rios e exemplificamos os rios. Na página 134 e 135, nós falamos com vocês sobre o quê? Clima e também a formação vegetal. Caracterizamos cada uma delas. Também nós falamos o quê? Citamos com vocês relacionado a exemplos de formação vegetal associado a cada clima. Na página 135, 136, nós citamos para vocês os principais aspectos humanos. Então, você deveria colocar lá na tabela da América Central, maia, espanhóis, indígenas, ladinos, né? E os afrodescendentes. E não colocar números. Tem gente que colocou números, não sei de onde tirou esses números. Era só para colocar isso que eu acabei de dizer, tais como maia, espanhóis, indígenas, ladinos e afrodescendentes. Agora vamos para a tabela da América do Sul. América do Sul, nós falamos na página 136, 137 e 138, quais são as principais formas do relevo da América do Sul e exemplificamos. Tudo tirado da página 36, 37 e 38 do seu livro. 137, 138, né? Depois, outra parte da tabela era sobre hidrografia. Também nós caracterizamos, foi citado duas características, né? E também nós exemplificamos. Lá na página 138, você tem 25 exemplos de bacias hidrográficas. Eu só queria 5, né? Na página 139, 140, 141, 142 e 143, você deveria fazer o quê? Citar os principais climas com as suas características, citar as principais formações vegetais com as suas características. Então, clima frio de montanha, você colocaria vegetação, campos de altitude. Clima equatorial, você colocaria floresta amazônica. Clima tropical, você colocaria cerrado ou lianos. O quarto clima, tropical semiárido, vegetação caatinga. O quinto clima, subtropical, você colocaria florestas subtropicais. O sexto clima, mediterrâneo, florestas mediterrâneas. Sétimo, lá no deserto Atacama, você colocaria xerófilas. E oitavo, clima temperado, florestas temperadas. Assim, você preencheu o exemplo de formação vegetal juntamente com a formação de climas, ok? Já na página 144, 145, você deveria colocar o quê? Quais são as principais grupos humanos que foram para a América do Sul? Então você colocou lá incas, você colocou portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. E não colocar números, era só citar esses grupos que eu acabei de realizar. E com isso, você fez as 3 tabelas. A tabela da América do Norte, América Central e América do Sul. Agora vamos para o capítulo número 8. Quem tiver o livro pode abrir na página 148 a página 162. E diz assim, né? Na página 148, vem falando quais são os países desenvolvidos e quais são os países chamados subdesenvolvidos e os países chamados emergentes. Na página 149, 150, nós falamos sobre os países desenvolvidos da América,
que são Estados Unidos e o Canadá. Aí falamos sobre a estrutura deles, o trabalho deles, qual é, por exemplo, a atividade principal da agricultura, da pecuária, das indústrias, né? Todos esses pontos foi citado na página 149 e 150. Na página 151 nós corrigimos, né? Aí na página 152 e 153 falamos sobre a estrutura urbana, como, por exemplo, está apresentado a vida, a qualidade de vida, por exemplo, dos países como Canadá e Estados Unidos, que são considerados países desenvolvidos, né? Nós trabalhamos com isso, nós observamos essa questão. Na página 153, 153, 154, 155 e 156, nós trabalhamos com vocês sobre os países chamados subdesenvolvidos, né? Que são países pobres que nós temos dentro do continente americano. E aí nós falamos sobre os graves problemas sociais que ocorrem. Nós falamos, por exemplo, a sua independência. Falamos sobre quem que colonizou a própria região da América Latina, né, que são países pobres, ok? Falamos sobre a estrutura econômica, os principais produtos da agricultura, os principais produtos da pecuária, quais são as principais formas de indústrias, né? Falamos sobre as pessoas que trabalham no campo, lá na página 155. Também comentamos com vocês na página 155, na segunda coluna, sobre estrutura urbana. Como que a população se adapta à formação, né? Lá você vê lá, temos as periferias das cidades que estão preenchidas por muita gente morando. Também falamos sobre o tráfico de veículos, que tem muitos carros nas ruas. Falamos sobre a população economicamente ativa, sobre subempregos e a qualidade de vida, por exemplo, dos países da América Latina. As altas taxas de mortalidade, a necessidade de investimento, né? E trabalhamos também com a página 157, respondendo essas perguntas da página 157, número 1, número 2 e o número 3. Aí comentamos com vocês, explicamos cada uma dessas páginas que foi citado no contexto. Depois, nós trabalhamos a página 157 até a página 159, 157, 158 e 159 sobre o modelo chamado modelo capitalista estadunidense. Esse modelo capitalista estadunidense é o modelo que é voltado para o sistema capitalista, envolvendo, né, falamos sobre quais são as principais atividades, falamos sobre a doutrina de Monroe, falamos sobre liberalismo econômico, né? Isso na página 159. Na página 159, 160 e 161, falamos sobre o modelo socialista chamado cubano, conhecido como modelo socialista cubano castrista, por causa da família de Castro, né? O primeiro Fidel Castro, depois Raul Castro. Então nós comentamos com vocês sobre a estrutura dessa economia, né? Falamos que eles são países pobres, que dependiam economicamente da URSS, mas quando a URSS acabou, aí então eles começaram a dar destaque ao turismo, às principais atividades do local para o crescimento econômico, por exemplo, de Cuba. Aí nós corrigimos a página 161 e 162. E com isso, nós terminamos o capítulo número 8. Agora vamos para o capítulo número 9. O que nós temos no capítulo número 9? O capítulo número 9 é da página 163 até a página 174.
Aí falamos sobre blocos econômicos, né, que está na página 163. Falamos sobre livre comércio. Falamos sobre tarifas alfandegárias. Na segunda coluna, falamos sobre os principais blocos econômicos que nós temos no continente americano, como a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Falamos sobre CAN, né, Comunidade Andina. Falamos sobre CARICOM, Comunidade do Caribe. Mercosul, Mercado Comum do Sul. E o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Ok? E na página 164, 165, nós falamos sobre o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Falamos quais são os países que fazem parte, como Canadá, Estados Unidos e México. Colocamos os pontos positivos e os pontos negativos desse bloco econômico. E falamos também os interesses que cada país tem ao participar do NAFTA e também em relação às indústrias maquiladoras, né? E na página 165, ele vem falando as vantagens e as desvantagens de que Estados Unidos e Canadá tendo o México dentro desse próprio grupo. Aí na página 166 corrigimos essas atividades e da página 166, 167, 168, 169, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre o Mercosul, Mercado Comum dos países da América do Sul. E nós falamos que o primeiro grupo, né, que deu origem foi no Tratado de Assunção, que foi Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E também comentamos com vocês que outros países também da América do Sul também vieram participar desse grupo. E citamos, né, por exemplo, alguns países como a Venezuela, né, a Bolívia, que vieram fazer parte desse contexto. Na página 171, nós comentamos com vocês sobre as principais atividades turísticas que nós temos, por exemplo, nos países da América do Norte, como Canadá e Estados Unidos. Falamos sobre o México, sobre as atividades arqueológicas, né? Falamos sobre a América Central, sobre as ilhas do Caribe, né? Falamos sobre a América do Sul, sobre o litoral brasileiro, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Falamos sobre a Cataratas do Iguaçu, o Machu Picchu. Falamos sobre Buenos Aires, Bariloche. E assim, nós fizemos uma retomada geral de toda a nossa atividade que foi proposta para vocês no terceiro bimestre. Agora, eu fiquei meio chateado com alguns alunos da 83. Por quê? Porque eles assistem a minhas lives, assistem o canal do YouTube, só que não tiraram nota 10, né? Foi uma nota 5, uma nota 6, não tirou 10. Por que não tirou 10? Porque faltou alguma coisa que você não fez. E você viu que no dia 25 de... Deixa eu ver o calendário aqui. Nós tivemos no dia, olha, estou com o calendário aqui, no dia 25 de setembro, isso mesmo, dia 25 de setembro, foi o último dia para vocês terem, a gente tinha que fechar todas as notas. E dia 25 de setembro eu fechei as notas dos alunos. E, infelizmente, tem aluno que não tirou nota 10 no terceiro bimestre. E nós combinamos. Eu gostaria que a 83 no primeiro bimestre tirasse 10, no segundo tirasse 10 e no terceiro tirasse 10. Mas, então, agora vem a questão. Então, vamos recuperar essa nota para tirar a nota 10 no terceiro bimestre? Sim. Então, lá, quais são as atividades que vocês deverão enviar para mim? Agora, aqui tem uma questão. A questão é a seguinte. Professor, eu tirei nota 7. Não irei fazer recuperação. Então, você vai escrever lá na plataforma do Eclass, no dia 1º de outubro, que vai ser a disposição, você vai dizer, não irei fazer recuperação, porque eu já alcancei a média.
Ou você vai escrever, irei fazer recuperação, porque eu quero tirar nota 10. Quais são as páginas que você vai ter que fazer? Pegue o livro ou pegue o celular, tire foto dessa página aqui. Página 146. Eu já abri o livro para ver lá. Página 146 é a primeira lição para fazer. Segundo, página 147, eu já abri o livro e já estou vendo lá a página 147. Já estou marcando para tirar nota, o máximo de nota aqui. Terceira, página 157. Estou abrindo o livro para ver a página 157 e já marquei essa questão 157. Número 4, página 170. Já marquei a página 170. Estou vendo aqui no meu livro. Já marquei 170. E a quinta página, 173. Eu marquei essas 5 páginas. Você pode ter marcado no seu livro, no seu caderno, ou tirou foto dessas páginas. E que dia que é para ser enviado? Então, o dia para ser enviado essas atividades, que vai estar na plataforma do Eclés, é dia Turma 81, dia 5 de outubro, que é uma terça-feira. Turma 82, dia 1º de outubro, que é quinta-feira. E turma 83 é dia 1º do 10, que é uma quinta-feira. Essas são as datas que você deverá enviar para ficar com nota 10. Amanhã, professor? Você viu a data ali que está escrito? Sim. Né? Sim. Então, essa é a data para você enviar essas atividades. Aí, assim, professor, eu não irei fazer recuperação porque eu estou com nota boa. Então, você vai escrever lá na plataforma do Eclés, não irei fazer recuperação. Agora, se você for fazer recuperação, você vai enviar essas páginas aqui, ó. 146, 147, 157, 170, 173. Você vai enviar porque eu quero que você tenha no terceiro bimestre nota 10, tá? Agora sim, quem quer fazer perguntas, chegou o momento das perguntas. Quem quer perguntar agora? Agora é o momento da pergunta. Quem quer perguntar, tirar dúvida? Olha o slide lá, o slide está escrito dúvidas. Quem quer tirar dúvidas? Quem quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Eu estou vendo o Eduardo Ferreira fazendo assim com a cabeça, porque ele diz que está tudo em ordem. Tá certo, Eduardo? Tirou nota 10 no bimestre? Tirou nota 10. Então, alguém tem dúvidas para perguntar relacionado ao terceiro bimestre? Como eu falei, essa lição ela vai substituir a nota abaixo da média. Se, por exemplo, você tirou nota 5, se você fizer essas 5 páginas que eu falei para você e você tirar nota 10, o que vai acontecer? Vai substituir aquela nota 5 por 10. Professor, no meu boletim que eu recebi, eu tirei nota 8 no bimestre. Posso aumentar de nota? Sim ou não? Sim ou não? Posso aumentar? O Gabriel Campos está fazendo assim com a cabeça que pode. A Isabela também falou que sim. Pode fazer, então. Então, amanhã você vai apresentar essas atividades para modificar a nota. Agora, ao receber as suas atividades, não vai ser no dia que vai ser transformada a nota atual. Eu vou lançar e a secretaria do colégio, ela vai arrumar as notas. Então, eu não fico toda hora perguntando, professor, já foi arrumada a nota? Né? O dia para vocês enviarem é dia 1º de outubro. E a secretaria ela vai marcar uma data para fechar tudo. Ao fechar ali, já ficou essas questões. Ok, gente? Dúvidas? Pelo ver, parece que ninguém tem dúvidas. Então, vamos agora à nossa chamada. Ao você ouvir o seu nome, por favor, responda para você ter a sua questão relacionada
a atividade. Vamos então à turma 8.3. Já tem a turma 8.3 e diz o seguinte. Alex não? O Alex está por aí perdido, não? Aline Casagrande. Presente. Ok, tá lá presente. Ana Beatriz. Ana Luísa. Arthur Stefano. Eu. Davi. Eu. Eduardo. Aqui. Eduardo Ferreira. Eu sou Eduardo Ferreira. Ah, então o da Silva não está, então. Eric. Presente. Felipe Camargo. Felipe Correia. Gabriel Augusto. Eu. Gabriel Campos. Presente. Gabriel Costa. Presente. Giovana. Juliana. Isabela. Presente. Leonardo. Lucas Henrique. Presente. Luiz Miguel. Tô aqui. Maria Clara. Matheus Ribeiro. Presente. Nicole. Presente. Nicole Eduarda. Presente. Patrick. Patrick. Pedro Pacheco. Rafael Henrique. Presente, presente. Rafaela. Presente. Robson. Presente, professor. Sérgio Fortes. Sérgio. Cauã. Daniel Ferreira. Hoje dessa turma, só 13 alunos estavam presentes na aula. Então, você já tem as suas atividades e quer tirar nota 10, mande para mim amanhã, no dia 1º de outubro, para ser totalmente arrumadas as notas. Finalizamos com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um e nos conceda uma tarde feliz e abençoado por ti. Em teu nome que te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Felicidades. Tchau, professor. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Gabriel. Tchau.